Bom dia, bom dia, bom dia, Hare Krishna. Estou entrando aqui no canal da ISKCON Rio de Janeiro, né? Estamos aqui para falar um pouco sobre o Śrīmad Bhagavatam, né? Então estamos aqui querendo transmitir essa mensagem transcendental falada por Vyasadeva, né? Então meu nome é Hari Chakra, fui convidado pelo Prabhu Paravyama e pelos devotos, né, para falar um pouco sobre o Śrīmad Bhagavatam. Nós estamos aqui lendo esse Śrīmad Bhagavatam em Recife. Eu sou de Recife e aqui a gente tem uma congregação, estamos construindo um templo. E de Recife já surgiu muitos templos do Nordeste, né? Vrajadama veio de Recife, Campina Grande. Então, basicamente, quase todos os templos do Nordeste surgiram de Recife. Agora chegou a hora de Recife ter o seu templo para a sua congregação. Hare Krishna. Então, eu espero que a transmissão aí esteja ocorrendo bem, né? Se eu vou ficar dando uma olhada aqui no chat, né? Para ver. Sim, já temos uma pessoa aqui. Marcelo A. Magalhães, Hare Krishna. Então eu já estou vendo que a transmissão está legal. Então, antes de falar o Śrīmad Bhagavatam, né, antes de falar esse tópico, sobre esse verso de hoje, né, vamos falar um pouco sobre a situação desse capítulo, né? O capítulo anterior descreve a maldição em que Parikshit Maharaj se envolveu com o filho do Brahmana, Shringi. Então Shringi, ele amaldiçoou Parikshit Maharaj, porque Parikshit Maharaj tinha cometido uma ofensa, né? Parikshit Maharaj estava com fome, com sede, e ele se aproximou de uma cabana, e lá tinha um sábio, né? Samika Muni. Então estava lá o sábio, e o sábio estava em transe meditativo, então não estava ligado nas coisas externas desse mundo material. Então Samika Muni estava lá, não percebeu que o rei tinha entrado, então não recepcionou o rei, né? E ele era o imperador do mundo, né? Aí Maharaj Parikshit, por um arranjo da natureza, teve um deslize. Ele cometeu uma ofensa realmente. Ele se sentiu ofendido e pegou uma cobra morta que estava por ali e enguirlandou o sábio, né, com a cobra morta. Isso é uma ofensa, né? A pessoa, você chegar diante do mestre espiritual e colocar uma guirlanda, não de flores, mas de cobra, isso é uma ofensa. E realmente Maharaj Parikshit deveria ser punido por essa ofensa. Só que Shringi exagerou na punição, né? Ele lançou uma maldição para que Maharaj Parikshit ele morresse em 7 dias picado por uma serpente alada. Então aí essa é uma maldição muito forte para você dar para o imperador do mundo, né? Você vai abalar todas as estruturas da administração do mundo se você amaldiçoa o imperador dessa maneira. Então você não está. O sábio, o filho do sábio, Shringi, ele não percebeu a gravidade de sua ofensa, né? Não percebeu essa gravidade. E como resultado, Maharaj ficou amaldiçoado. Aí entra nesse capítulo agora, o capítulo 19. Aí, o capítulo 19, os primeiros versos, mostram um arrependimento de Maharaj Parikshit. Quando ele voltou, quando ele viu toda essa situação que ele tinha, ele não viu a maldição do sábio. Ele guirlandou e voltou para Hastinapura. Voltou, parou a sua caçada, parou o que ele estava fazendo e voltou para Hastinapura. E no caminho ele ficava meditando no que ele tinha feito. E ele analisava que ele tinha feito uma coisa errada, porque ele era um devoto. E um devoto, quando faz uma coisa errada, não é que os devotos não fazem coisa errada. Os devotos fazem coisa errada.
não é muito frequente. Os devotos têm um comportamento perfeito, né? O comportamento do devoto, ele é geralmente bem exemplar, né? Então, tanto que o Bhagavad Gita, Krishna recomenda isso, né? Então, o devoto, ele tem um comportamento perfeito, perfeito. Mas não significa que não pode acontecer algum deslize na vida do devoto. A gente vê que mesmo grandes devotos, eles, bons devotos, né, eles, por força da natureza material, eles sofrem algum tipo de deslize. Né? E aí acontece que ele comete algum tipo de ofensa. Né? Então acontece, isso aí é provável, existe a probabilidade. Né? Mas quando o devoto comete uma ofensa, ele se purifica pelo fogo do arrependimento. Né? Ele sente tanto amargor com o arrependimento que ele se purifica daquela ofensa. Né? Krishna purifica o devoto daquela ofensa. Né? Então, Maharaj Parikshit, no caminho, pensando assim, no seu arrependimento, ele pensou assim que, poxa, é melhor que as reações venham logo. Eu não quero prolongar para receber essas reações, porque senão pode ser que os membros da minha família, eles vão sofrer pelo que eu fiz. Vão sofrer amargamente pela ofensa que eu cometi. Então, eu não quero que o meu reino ou que minha família sofra, porque a gente sabe que o que um devoto faz de bem, né, isso é transmitido para os seus familiares. Mas o que uma pessoa faz de mal também é transmitido para os seus familiares. Né? Então, é tipo aquela coisa da Bíblia, né? O pecado original de Adão e Eva, que vai passando para os outros, né? Mais ou menos, né? É bem assim. Mas se os devotos, eles cometem boas ações, isso purifica a sua família. Se eles cometem más ações, ele também isso passa para os seus descendentes. Ele não queria isso, e ele queria receber logo a maldição, né, do Brahmana, que viesse o resultado. Quer dizer, ele não sabia ainda que ia ter uma maldição, mas que o resultado das suas ações, da sua má ação, viesse logo, para que ele sofresse e isso não fosse transmitido para outras gerações. Né? Ele sabia qual era a sua ofensa, né? Porque é dever do poder administrativo, é dever dos kshatras, eles protegerem os brahmanas. E ele não protegeu o brahmana, colocou a guirlanda no pescoço do brahmana. Se o brahmana cometesse uma ofensa para ele, ele deveria perdoar o brahmana humildemente, porque é dever, essa é a lei de Deus. Então, a lei de Deus para os administradores, para os governantes, é que eles devem proteger a cabeça da sociedade, os brahmanas, os sacerdotes. Esses brahmanas sacerdotes, eles não vivem em riqueza, eles não vivem em opulência, eles vivem uma vida muito simples e não se preocupam em se defender. As suas próprias defesas, eles não se preocupam, então eles têm que ser protegidos e defendidos pela classe real. Então, é dever dos brahmanas proteger os brahmanas, é dever de proteger as vacas, que também são animais indefesos, e a vaca produz o leite, e com o leite se faz o ghee, e com o ghee se faz sacrifícios para Vishnu. Então a cultura de satisfazer o Senhor Supremo depende das vacas. Então as vacas têm que ser protegidas, né, e difundir a consciência de Krishna. Esse é um dever dos brahmanas. Os brahmanas têm o dever de difundir a consciência de Krishna. Então a difusão da consciência de Krishna deve ser patrocinada pelos governantes, né? Agora nós estamos assim em eleição e eu não encontrei nenhum governante que protegesse os brahmanas, que protegesse as vacas e que tivesse uma promessa de difundir a consciência de Krishna. É difícil de votar, né? Tem que votar, né?
Mas está difícil porque estamos em Kali Yuga. E os governantes de Kali Yuga, segundo Srila Prabhupada, eles não se preocupam com a felicidade das pessoas, porque não sabem também como é que as pessoas vão ser felizes. Toda felicidade e prosperidade, ela vem de proteger os brahmanas, proteger as vacas e difundir a consciência de Cristo. Aí vem felicidade para a sociedade, né? Então, aí Maharaj Parikshit ouviu, chegou a notícia, né? Shamika Muni mandou avisar a Parikshit Maharaj que chegou a notícia, você foi amaldiçoado pelo meu filho, me desculpe, mas ele era um brahmana imaturo, embora muito poderoso, mas imaturo. Então o poder ser dado para pessoas imaturas é muito problemático. Pessoas imaturas podem cometer erros e causar catástrofes, porque elas têm o poder. Então aquele brahmana imaturo cometeu esse erro, chegou essa notícia. Aí quando chegou essa notícia para Maharaj Parikshit, aí ele ficou assim, em êxtase, ele ficou feliz. Pronto, então era o que eu queria. Eu queria sofrer logo a reação por essa ação malévola, né, de ter botado uma guirlanda no pescoço de quem era meu mestre espiritual. É um brahmana, um sábio. Aí ele ficou feliz e foi para as margens do Ganges. Aí ele disse assim: eu estava muito apegado à minha família, eu estava muito apegado a meu dinheiro, estava muito apegado ao meu poder, ao meu controle. Então isso aí é uma bênção para que eu possa me livrar desse apego, de eu me livrar desse envolvimento material. Então foi uma bênção. Então eu me sinto grato, gratidão. Gratidão é um dos 6 processos de rendição a Cristo. Quando você se sente grato, então você pode, você vai se render a Krishna com mais facilidade. Quem é ingrato, quem está reclamando da vida, quem está chateado, essa pessoa também dificulta se render a Krishna. Então, um dos 6 processos de se render a Krishna, descrito por Sanatana Goswami, no seu Hari Bhakti Vilasa, é rendição a Krishna. De rendição a Krishna é ser grato. Então ele ficou grato, que chegou ali, chegou a coisa que ele ficou, eu só tenho a agradecer, está vindo logo, né? A maldição. Aí eu vou para mais do Ganges, ou do Jamuna, né? Provavelmente o Jamuna, segundo Jiva Goswami, provavelmente ele foi para o Jamuna, embora algumas versões do Bhagavatam fala sobre o Ganges, né? O Ganges, mas Prabhupada cita Jiva Goswami dizendo que ele provavelmente foi para o Jamuna, porque o Jamuna ele passa por Mathura, né? Por Vrindavana, Mathura, e vai até Delhi. Delhi é onde antigamente era Hastinapura. Então provavelmente ele foi até o Jamuna, né? E o Jamuna e o Ganges, eles são igualmente rios santificados, né? Só que o Ganges, ele teve um leve contato com os pés de lótus do Senhor Vishnu, né? Na forma de Vamaradeva, né? E assim ele purifica esse mundo, primeiro os planetas celestiais, depois esse mundo, e ele purifica até o seu Shiva, o seu Shiva é purificado pelas águas do Ganges. Então, se a gente pensa num símbolo de pureza nesse mundo, a gente pensa no Ganges, que foi tocada pelos pés de lótus do Senhor Vishnu. Agora, o Jamuna, ele teve muito mais contato com o Vishnu, porque Krishna tomava banho no Jamuna. Krishna dançou na cabeça da serpente Kalia, nas águas do Jamuna. Então o Jamuna, ele tem muito mais assim, contato com Krishna, mas como Krishna é absoluto, né, um pouquinho de contato ou muito contato é a mesma coisa, né? Então
Mas, de uma certa forma, a gente é mais apegado ao Dhyamuna, porque o Dhyamuna tem mais relação com Krishna do que com Vishnu. Né? Então ele foi para o Dhyamuna. Né? E quando ele chegou no Dhyamuna, ele começou a jejuar até o dia da sua morte. Agora eu não vou comer mais nada, vou me concentrar e me preparar para a minha passagem, minha autorrealização, a minha volta ao lar. Não quero, Krishna está me chamando, eu tenho que me preparar para fazer essa viagem. Aí ele jejuou até a morte. E essa notícia de que o rei, o imperador de todo mundo, renunciou a tudo, renunciou todo o seu reino e foi para as margens do Dhyamuna jejuar, se espalhou. Aí os sábios, né? Os sábios, todos ouviram aquilo ali e com uma intenção de fazer peregrinação, ou seja, uma desculpa, nós estamos fazendo peregrinação. Eles também foram para lá, mas na realidade eles foram para dar assistência, a Parikshit Maharaj. Um devoto, no final da vida, no momento da sua passagem, sempre há uma reunião de devotos, né? O devoto procura abandonar o corpo numa reunião de devotos, né? Num grupo de devotos, né? E isso aí ajuda o devoto a se lembrar de Krishna. Então aí começou a fazer aquela reunião de sábios em torno de Parikshit Maharaj, né? Eles não tinham ido ali para se purificar no Rio Grande, não. Aquilo eram grandes sábios. Quando grandes sábios vão para um lugar de peregrinação, eles purificam o lugar de peregrinação. Eles não vão lá para se purificar, não. Eles vão para purificar o lugar. Porque pessoas assim como eu, né, pecaminoso, eu vou para o Ganges, vou para o Dhyamuna, vou para o Bindu Sarovar, vou lá para Vrindavana, tomar banho para me purificar. Mas esses sábios, eles não iam lá para tomar banho para se purificar, não. Eles iam para purificar o lugar, porque quando pessoas como eu vão para lá, deixam os pecados lá. Aí os lugares ficam carregados com os pecados das pessoas que vão para esses lugares, né? Mas aí os sábios que chegam, eles purificam esse lugar, eles purificam com sua presença transcendental, eles purificam a esses lugares de peregrinação, né? E vieram muitos sábios, né? Narada Muni, ele veio, né? Vasista, Devala, Asita, né? Veio um monte de sábios, né? E no significado, Prabhupada explica cada um desses sábios, né? Brigo, por exemplo, ele nasceu do fogo, né? Brigo Muni, ele nasceu do fogo. Brahma estava fazendo uma cerimônia de fogo, né? E aí nasceu o Brigo. Ele é Jagyasena, Janasena, nascido do fogo, né? E eu achei interessante que Brigo, ele já falava de Darwin naquela época, né? Não de Darwin, na teoria da evolução, né? Então Brigo já tinha apresentado a teoria da evolução naquela época, né? Naquela época, Brigo já tinha feito um texto sobre a teoria da evolução, né? Isso, eu não sei como é esse texto, né? Mas é interessante que Darwin se baseou nesse texto aí para fazer a teoria da evolução dele, né? Então, aí quando esses sábios chegaram, aí imediatamente Maharaj Parikshit, ele se prostrou de cabeça no chão diante de todos esses sábios. Ele era um grande rei, mas ali, na atitude humilde, ele se prostrou. Prabhupada, ele explica que esse ato dele, da pessoa prestar reverência, se prostrar diante de um
de pessoas santas, eles purificam as nossas ofensas. Então, quando a gente entra na sala do templo, então a gente pode, por exemplo, cometer muitas ofensas. Quando a gente vê um devoto, nos amigos e tal, a gente pode cometer muita ofensa a esse devoto. Então a gente primeiro presta reverência, com a cabeça no chão, como o Parikshit Maharaj fez aqui. Ele foi lá, prestou reverência, com a cabeça no chão, diante daqueles grandes devotos do mestre espiritual. Por quê? Porque isso é uma maneira de purificar, de já pedir para perdoar as ofensas passadas e pedir tolerância para as ofensas futuras que por acaso a gente possa cometer no nosso relacionamento comum, né? Diário. Né? Então ele já prestou reverência. Né? Então, aí ele aproveitou também, né? Aproveitou para que quando a gente toma uma decisão na vida da gente, eu vou casar, eu vou tomar sannyasi, eu vou trabalhar dessa maneira, vou trabalhar daquela outra maneira, essas decisões que são importantes na nossa vida, né? Às vezes Paramatma, né? Ele guia a gente, faz isso, faz aquilo, vai fazer aquilo lá, faz aquele concurso, vai trabalhar assim, né? Vai fazer sancta naquele lugar, vai morar para aquele outro templo, vai, né? Eu agora não estou satisfeito desse tempo, vou para outro tempo, vou mudar de cidade. Então a gente tem um monte de decisões. Agora imagine uma decisão dessa de renunciar a tudo, né? Que Maharaj Parikshit tomou. Né? Então ele foi inspirado por Paramatma no coração, né? Mas ele precisava da confirmação. Aí é que está. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, eu vou fazer uma doação, eu vou renunciar a isso, eu vou trabalhar assim, você precisa tomar, certificar-se de que sua decisão é a apropriada. Aí para isso você tem que consultar o mestre espiritual, você tem que consultar os sábios, você tem que consultar as escrituras, Guru, Shastra e sábios. Aí chegaram ali os sábios, né? Chegaram os sábios. Aí Maharaj Parikshit imediatamente expôs para ele a sua decisão, para ver se realmente essa decisão que estava inspirando ele a renunciar a tudo, se preparar para a morte, era a melhor decisão. Ele aproveitou para apresentar isso diante dos sábios. Os sábios já começaram a ajudar. Então, nesse ponto aqui, Maharaj Parikshit vai começar a falar para os sábios, recebendo eles, que é o verso que eu vou ler hoje. Então, esse aqui foi só uma introdução, né, para a gente se situar. Né? Eu não sei se todo mundo está acompanhando todos os dias as aulas do Srimad Bhagavatam, né? Mas estamos aqui fazendo uma introduçãozinha, né? Um começozinho, né? Estou olhando aqui no chat, tem a Mataji Simone, Hare Krishna, temos aqui também o Paravyoma, reverências para o dê suas bênçãos para que eu possa falar alguma coisa significativa aqui. E a ISKCON Rio de Janeiro, né? Que a Dota, que também está aqui assistindo, né? Então vamos continuar. Agora eu vou pedir licença a vocês e o perdão para cantar um pouquinho, né? E dar início à leitura do verso de hoje, né? Que é o verso 13, tá? Então isso aqui foi só uma pequena introdução e o tema de hoje é um tema muito interessante que foi colocado para que a gente possa falar, né? Que é o tema de que os devotos têm orgulho de ser servos de Krishna, né? Então, orgulho não é desejável. Mas o orgulho transcendental, a gente vai discutir sobre o orgulho transcendental. Vamos bater aqui uma palavrinha sobre o orgulho transcendental. Quando é que o orgulho é transcendental? Orgulho não é bom, né? Mas e o orgulho transcendental? Como é isso, né?
que é o tema de hoje. O tema vai ser hoje. Mas vou pedir licença a vocês, perdão, para cantar um pouco. Eu sei que eu sou desafinado, né? Mas aí vocês fazem um pouquinho de austeridade de ouvir um desafinado cantando os nomes de Krishna. Eu vou cantar um pouquinho e depois eu vou para o verso, né? Para o verso de hoje, tá? Começar propriamente a aula do Pai. Então vamos lá. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Gopijana Vallabha Girivaradari, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Yasodanandanam Braja Janaranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ofereço minhas respeitosas reverências à personalidade de Deus, todo penetrante, o Senhor Krishna, o filho de Vasudeva. Narayana Namaskritya Naranchayeva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de recitar esse Srimad Bhagavatam, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana, a Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, o tradutor e propagador para os povos ocidentais. Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Ridi Antastohi Abadrani Vidunoti Suritsatam. Se Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto, que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmas virtuosas, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nasta praeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamas loke bhakti bhavati maistiti. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço
ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso à suprema personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 9, verso 13. Raja uvacha ahovayam danyatama nripanam mahatama nugrahantya shilaha rajgiyam kulam brahmapada socha durakristam patagrarya karma. Tradução e significado por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. O afortunadíssimo rei disse: na verdade, somos o mais grato de todos os reis, que são treinados para obter favores de grandes almas. Geralmente, vós, sábios, considerais a realeza como o lixo a ser rejeitado e deixado em lugar distante. Então, significado. Segundo os princípios religiosos, o excremento, a urina, a água de limpeza, etc., devem ser mantidos a longa distância. Banheiros conjugados, urinóis, etc., podem ser amenidades muito convenientes da civilização moderna, mas ordena-se que estejam situados à distância das áreas residenciais. Aqui cita-se este mesmo exemplo em relação com a ordem real, para aqueles que estão marchando progressivamente de volta ao Supremo. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu disse que está em contato íntimo com homens de reais, né? Aqui tem cruzeiros e centavos, né? Reais e centavos, ou a ordem real, é pior que suicídio que alguém deseje voltar para alguém que deseja voltar ao Supremo. Em outras palavras, geralmente, os transcendentalistas não se associam com homens que são demasiadamente enamorados da beleza externa da criação de Deus. Através do serviço, do avanço do conhecimento em compreensão espiritual, o transcendentalista sabe que este belo mundo material nada mais é que um reflexo sombrio da realidade, o reino de Deus. Através do avanço do conhecimento em compreensão espiritual, o transcendentalista sabe que este mundo material nada mais é que um reflexo sombrio da realidade, o reino de Deus. Portanto, eles não são muito cativados pela opulência real ou qualquer coisa semelhante. Mas, o caso de Maharaj Parikshit, a situação era diferente. Aparentemente, o rei estava condenado à morte por um inexperiente menino brahmano, mas, na realidade, foi chamado pelo Senhor para voltar a ele. Outros transcendentalistas, os grandes sábios e místicos que se reuniram por causa do jejum de Maharaj Parikshit até a morte, estavam completamente ansiosos por vê-lo, pois ele estava voltando ao Supremo. Maharaj Parikshit também pôde entender que os transcendentalistas, que os grandes sábios que se reuniram ali, foram todos bondosos com seus antepassados.
os pândavas, por causa do serviço devocional que os pândavas prestaram ao Senhor. Portanto, ele sentiu-se agradecido aos sábios por estarem ali presentes na última fase de sua vida, de sua vida, e sentiu que tudo isso devia-se à grandeza de seus falecidos antepassados ou avós. Portanto, ele sentiu-se orgulhoso de calhar ser descendente de devotos tão grandiosos. Este orgulho dos devotos do Senhor certamente não é igual ao orgulho, ao inflado senso de vaidade por causa da prosperidade material. O primeiro é realidade, ao passo que o outro é falso e vão. Om Gyana Tibirandasya Gyana Gyana Salakaya Takshuru Militam Chena Tasmai Sigurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região de ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a chota do conhecimento. A ele ofereço minhas respeitosas reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasdanta Nasile Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastyachari Shatari. Então, vamos ler novamente a tradução e depois a gente vai ler novamente o significado, só que pausadamente. Ok? O afortunado rei disse: na verdade, somos o mais grato de todos os reis, que são treinados para obter favores das grandes almas. Geralmente, vós, sábios, considerais a realeza como um lixo a ser rejeitado e deixado em lugar distante. Então, aqui nessa tradução é significativo, né, que o rei Parikshit, né, ele se sente grato aos sábios, né, por eles estarem ali para auxiliá-lo, apesar de ele pertencer à classe real. Então, ele diz que ele pertence à classe, ele se sente grato porque ele foi treinado a respeitar os brahmanas. Ele foi treinado a respeitar a cabeça da sociedade, os sábios. Então, o que falta hoje em dia, né, aos governantes é treinamento. Um governante não tem um mínimo treinamento para exercer a sua função. Então, essa democracia, né, ou demoniocracia, como o Prabhupada costumava fazer o trocadilho em inglês, né, ela não ajuda as pessoas a escolher o melhor reino, o melhor governante. Ela escolhe aquele que consegue fazer o melhor show, mas que ninguém conhece exatamente quais são as qualidades desse governante, onde foi que ele estudou, quem foi que treinou ele, qual a qualificação que ele tem, qual o caráter que ele tem. Ninguém sabe, é só um jogo de propaganda falsa. Não tem uma maneira de selecionar o governante para que seja digno de receber voto. Porque coloca qualquer um, e muitos não são dignos de receber um voto sequer. Então, teria que ter primeiro uma seleção, né? Se vai usar essa democracia, né? Bom, a gente está faltando também governantes, né? Não estamos em Kali Yuga, então existe uma série de problemas e o regime de governo monárquico não tem funcionado, porque os monarcas não eram treinados
E o mesmo erro se comete na democracia, que os candidatos não são pessoas treinadas para a gente votar neles. A gente tem que votar candidatos. Aí na ISCO a gente tem assim, eleições para a escolha de presidente. Mas aquele devoto, a gente conhece, a gente sabe, né? A gente também tem que ter cuidado para não escolher um presidente de templo que vai fazer besteira. Então a gente conhece, tem um caráter dele, sabe o quanto ele conhece das escrituras, e a gente vai lá, ele apresenta a proposta, a gente vota. Mas no caso assim, de um país enorme como esse, com administração enorme, não ter um processo de treinar, que a pessoa mostre que foi treinada a respeitar os brahmanas, a dar felicidade para o povo, é complicado. Isso aí é complicado. Então aqui nesse significado, da tradução, Prabhupada fala que Parikshit se sente afortunado por ter sido treinado a respeitar a classe bramínica, a respeitar as escrituras. Né? Muito bem. Aí no significado continuamos. Segundo os princípios religiosos, o excremento, a urina, a água de limpeza, etc., devem ser mantidos a longa distância. Banheiros, conjugados, urinóis, etc., podem ser amenidades muito convenientes da civilização moderna, mas ordena-se que estejam situados à distância das áreas residenciais. Isso aqui é importante, assim, porque às vezes os devotos, eles alugam casas, aí o templo, alugado naquela casa lá, o banheiro está dentro do templo. Pensou? Negócio. Né? E aqui, pela descrição de Prabhupada, a gente vê o quanto Prabhupada era ambientalista. Um ambientalista não vai fazer um banheiro dentro da sua casa. Né? Então, um ambientalista, ele conhece as energias de arrumação do ambiente e ele vai fazer de forma que as áreas que você vai, os banheiros, ficam fora das residências. Né? Então, quando os devotos eles compram fazendas, né? Por exemplo, Nova Gokula. Né? Nova Gokula a gente vê claramente que não tem banheiro lá em Nova Gokula. Né? Quer dizer, não tem banheiro no templo, né? Porque foi construído de uma forma ambiental. Né? Os banheiros são fora. Aí os devotos que constroem suas casas, eles também, muitos devotos, eles seguem esse padrão de os banheiros estarem fora das residências e não dentro das residências. Né? Não dentro. Ok? Então isso é o que Prabhupada fala, que Prabhupada era erudito, conhecia tudo em todas as áreas, né? Que fosse utilizada para o serviço a Cristo. Né? Ok. Então aqui continuando. Aqui cita-se este mesmo exemplo em relação com a ordem real. Aí agora Prabhupada está explicando que por que Maharaj Parikshit falou que os reis são considerados como excremento para os sábios. Né? Aqui cita-se este mesmo exemplo em relação com a ordem real, para aqueles que estão marchando progressivamente de volta ao Supremo. O Senhor Chaitanya, o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, disse que está em contato íntimo com homens de cruzeiros e centavos, ou a ordem real, é pior que suicídio para alguém que deseja voltar ao Supremo. Em outras palavras, geralmente os transcendentalistas não se associam com homens que são demasiadamente enamorados à beleza externa da criação de Deus. Então, uma vez eu já contei aqui, né? Acho que eu já contei aqui, eu vou contar de novo, a história do jacaré e do crocodilo. Porque, veja bem, é o seguinte, nós estamos vivendo em sociedade e todos nós trabalhamos, é isso? Antigamente, a gente morava no templo. Aí, quem eram nossos amigos? Eram os devotos.
a gente só tinha associação com os devotos, né? De manhã, de tarde, de noite, toda hora, devotos. Aí a gente saía para Santa, mas a associação era muito rápida. Era o tempo da pessoa levar o livro. Se a pessoa não levasse o livro, aí a gente pegava o livro de volta e ia oferecer para outra pessoa, né? Então a gente não tinha associação. A gente não estava ouvindo a mente daquelas pessoas. A gente ia lá para dar a Krishna, dar a oportunidade delas conhecerem Prabhupada, conhecerem Krishna. E se a pessoa não queria, a gente partia para outra pessoa. Então, agora, atualmente, assim, a gente tem muito poucos devotos morando nos templos, né? Porque também a gente estava, o templo era uma ilha, né? E naquela ilha devocional, mas cercada por materialistas ao redor. E dentro de uma sociedade totalmente materialista. Totalmente materialista. Sociedade totalmente materialista. Desculpa aí, o carro de som está passando aqui, né? É a associação, como eu estava falando, a associação, por mais que a gente procure um ambiente ao nosso redor, cria-se uma atmosfera materialista, né? Dia das crianças, não sei o quê, essas coisas tudo está bombardeando a gente, né? Aí a gente tem que enfrentar essas dificuldades. Agora, como é que a gente vai enfrentar essas dificuldades? Como é que a gente vai estar dentro do coração da sociedade materialista e, ao mesmo tempo, manter a nossa consciência espiritual? Então, isso aí é que eu vou contar a história do crocodilo e do macaco, contada por Srila Prabhupada, né? Então, uma vez, um macaco queria atravessar um rio. Aí, ele era um rio grande, assim, tipo Ganges, bem grande, assim. Aí ele não sabia como é que ele ia passar para o outro lado. Aí um crocodilo chegou até o macaco e disse assim: olha, venha, suba em cima de mim, que eu vou levar você até o outro lado. Vou levar você até o outro lado do rio. Aí o macaco, que bom, uma pessoa boa está me ajudando a atravessar o rio, subiu nas costas do crocodilo. O crocodilo foi, aí quando chegou no meio do rio, o crocodilo mudou a direção. Aí o macaco falou: mas a gente não ia lá para o outro lado? Não, eu agora vou levar você até a minha esposa, porque minha esposa quer comer seu coração. Ela quer comer seu coração. Aí ele falou: o macaco falou: tá. Agora tem um problema, que eu não trouxe meu coração, deixei lá na árvore. Você quer meu coração? Me leve lá para a árvore, eu pego meu coração e aí eu vou com você até a sua esposa, né? Eu vou até lá, né? E ela vai poder comer meu coração, porque do jeito que eu estou aqui, estou sem coração. Aí o crocodilo falou: tá certo, então eu vou levar você de volta para a árvore, você pegar seu coração. Aí o crocodilo levou de volta, o macaco foi lá, pegou o coração. Aí o crocodilo: agora vamos. Eu disse: não, agora eu não vou não. Sua esposa vai comer meu coração? Não vou nada. Quero não. Não vou. Aí Prabhupada explica que nós podemos nos associar com os materialistas, que são como crocodilos, que querem comer nosso coração, mas a gente não dá o coração para eles, não. A gente deixa o coração lá com Krishna, na árvore, deixa o coração com Krishna. Porque se a gente der seu coração para um materialista, ele vai comer seu coração, você vai sofrer. Então, aqui o Sr. Chaitanya, ele diz que a gente não deve se associar com o materialista, né? Então a gente não deve dar nosso coração para os materialistas, porque na nossa sociedade ocidental é muito difícil. Eu trabalho de 7h30 da manhã até 5 horas da tarde, trabalho na sala dos professores, eu sou professor de física, e eu estou ali com aquelas pessoas, e eu até brinco, até falo, porque eu não posso ficar um eremita dentro da escola, com os alunos, mas eu não dou meu coração, né? Eu procuro não dar meu coração. Quando eu vejo que eu estou dando coração, eu puxo ele de volta, né? Então,
Assim é a vida da gente. Agora, a ISKCON está vivendo essa vida. A maioria dos devotos moram fora, se associam com as pessoas, mas eles não dão coração. O coração fica com Krishna, né? Como Prabhupada deu esse exemplo do macaco e do crocodilo, né? Então vamos continuar, ok? Em outras palavras, geralmente os transcendentalistas não se associam com homens que são demasiado enamorados à beleza externa da criação de Deus. Através do avanço do conhecimento em compreensão espiritual, o transcendentalista sabe que este mundo material nada mais é que um reflexo sombrio da realidade, o reino de Deus, né? Então, não é um reflexo iluminado, geralmente um espelho, né? Ele reflete a luz, né? Então, o espelho reflete a luz que sai do seu rosto. E você consegue ver seu rosto, porque foi refletido no espelho, né? Agora, um reflexo sombrio é um espelho empoeirado. Um espelho empoeirado você não consegue ver. Então, esse mundo material, ele está empoeirado com a energia material de Maya, né? Então, você não consegue ver o mundo espiritual nesse mundo material, porque ele é um reflexo sombrio. Aí, no reflexo sombrio, as coisas são pervertidas, são deturpadas, são desfocadas. Então, você não pode compreender a realidade espiritual contemplando esse mundo material, porque ele é um reflexo sombrio. Então, ter essa visão assim, realista, não pessimista, do mundo material, saber que a gente, por mais que se esforce nesse mundo material, ainda assim a gente vai enfrentar morte, velhice, doença. Isso é bom para você se apegar à realidade espiritual, verdadeira. Então, ter essa consciência, saber, ter uma visão do que é o mundo material, entender o que é o mundo material, não cair na ilusão do mundo material, para nós, inspirador para a vida espiritual. Quem não tem essa visão, não se inspira para a vida espiritual, não. Portanto, eles não são muito cativados pela opulência real ou qualquer coisa semelhante. Essa é uma característica dos devotos, né? O devoto tem o suficiente, ele se considera rico. Eu me considero uma pessoa extremamente rica. Eu, pessoalmente, me considero extremamente rico. Os devotos também se consideram ricos, porque os devotos têm o suficiente. Eles não têm muitas ambições. Eles não querem, assim, gratificar seus sentidos. Eles não dão vazão para a sua luxúria. Então eles ficam felizes. Estão felizes. Tem o suficiente, eu tenho um pouco. O pouco que eu tenho, dá para me alimentar, dá para dormir um pouco, dá para me abrigar. Suficiente, precisa mais que isso. O resto, e sobra, ajudar a propagar a consciência de Krishna, né? Porque os devotos se renderam a Srila Prabhupada, então a gente tem que ajudar a missão de Srila Prabhupada, a ajudar a propagar a consciência de Krishna. Os devotos não ficam procurando incrementar seus desejos. Tem uma vida simples, precisamos de muito pouco para viver. Aí os devotos sempre estão felizes, porque eles estão felizes porque o pouco que eles têm é mais que suficiente para eles terem uma vida saudável, poder ter uma vida tranquila. Então, eles ficam sempre muito felizes. Continuando. Mas, no caso de Maharaj Parikshit, a situação era diferente. Aparentemente, o rei estava condenado à morte por um inexperiente menino brahmana, mas, na realidade, foi chamado pelo Senhor para voltar a ele. Então, nesse caso aqui, de Maharaj Parikshit, ele, naquele momento, ele não era um rei opulento. Ele estava vivendo a vida de um sábio, né? Então, ele falou isso, na tradução, Maharaj Parikshit fala, com um aspecto de humildade.
enfatizando a humildade. Nós, reis, somos os rejeitados, somos como urina e excremento da sociedade, que deve ficar fora da casa. Né? Está falando isso com humildade, porque naquele momento ele está vivendo uma vida de um sábio na margem do Yamuna. Outros transcendentalistas, os grandes sábios e místicos que se reuniram por causa do jejum de Maharaj Parikshit até a morte, estavam completamente ansiosos por vê-lo, pois ele estava voltando ao Supremo. Imagine, a gente sabe que um devoto vai voltar ao Supremo, a gente quer ir lá, né? Quer ver, é um momento de festa, é um momento de alegria, né? Saber que um devoto está deixando esse corpo material e voltando ao Supremo. Já os karmis, as pessoas materialistas, as pessoas que se identificam com o corpo, o momento da morte é um momento de ansiedade, um momento de agonia, porque a pessoa não sabe qual é o seu destino, não sabe os resultados de suas atividades. Mas para um devoto que passou a vida inteira servindo a Krishna, o momento dele deixar o corpo é um momento de alegria, de felicidade, de contentamento, porque ele não fez nada mais a não ser servir a Krishna. Então, isso aí e não precisa ser até um devoto muito grande, qualquer devoto. Agora, quando você deixa o corpo sem consciência de Krishna, sem estar perto dos devotos, sem estar protegido espiritualmente, isso é uma grande perda, né? Uma grande perda. Aí tudo que você fez na vida, você estava construindo um edifício, morreu, perdeu. Depois que morre, você não vai conseguir mais construir edifício nenhum, não. Perdeu tudo. Mas um devoto praticante, né, ele não conseguiu completar as suas 16 voltas no dia que foi morrer, ele completa lá no mundo espiritual. Ele vai completar lá, entende? Porque não se perde o avanço espiritual do devoto em momento algum. Agora, o avanço material, se você estava querendo tirar na loteria, quando você morrer, você não vai conseguir mais tirar na loteria, não. É só enquanto estiver vivo. Não consegue. Você não dá continuidade às coisas tudo que você faz, perdeu. Você não conseguiu êxito? Perdeu. Não conseguiu se formar? Perdeu. É isso. Tudo. Mas espiritualmente não. Espiritualmente dá-se continuidade. Ok. Maharaj Parikshit também pôde entender que os grandes sábios que se reuniram ali foram todos bondosos com seus antepassados, os Pandavas, por causa do serviço devocional que os Pandavas prestaram ao Senhor. Portanto, ele sentiu-se agradecido aos sábios por estarem ali presentes na última fase de sua vida e sentiu que tudo isso devia-se à grandeza de seus antepassados ou avós. Portanto, ele sentiu-se orgulhoso de calhar ser descendente de devotos tão grandiosos. Então, esse aqui é o tema da nossa aula. Chegamos ao tema da aula que nos foi dado. O orgulho de pertencer, de fazer serviço devocional. Então, aí, existem 6 itens de rendição enunciados por Sanatana Goswami no Hari Bhakti Vilasa. E o último deles é não ter orgulho de ser um devoto. Se você tem orgulho de ser um devoto, então você não vai conseguir se render a Krishna. Então, como é isso que Maharaj Parikshit ele tinha orgulho de ser descendente dos Pandavas, de ter uma família devocional, de ser um devoto? Esse orgulho não é um orgulho material, certo? É um orgulho transcendental. Você se sente tão humilde, você se sente tão caído, que você sente orgulho de ter Krishna tão bondosamente te aceitar, de você conhecer Krishna, de você conhecer o mestre espiritual,
de você estar na associação com os devotos. Você se sente tão caído, tão baixo, que você sente orgulho de ter tão boa fortuna na sua vida, de ter a consciência de Krishna na sua vida como uma boa fortuna. Então, esse é o orgulho transcendental. E aí, Prabhupada, vou terminar de ler, a Prabhupada fala a diferença do orgulho material. O orgulho material, em vez de você se sentir caído, você se sente superior a todo mundo. O cara ali é muito orgulhoso. Quer dizer, aquele orgulho que faz você se sentir superior a todo mundo, que faz você pensar que você é Krishna, porque só Krishna é superior a todo mundo, esse orgulho é material. Se você acha que eu sou um devoto, então eu sou melhor do que os karmas, aí você está no orgulho material. Ou eu sou um devoto brahmana, você é um devoto iniciado, você é bhakta, e eu sou melhor do que você. Isso é um orgulho material. Entende? O orgulho que faz você se sentir humilde é o orgulho espiritual. Esse orgulho você deve cativar. Porque quanto mais você se sentir caído, mais próximo você está da sua realidade. Porque nós somos uma centelha infinitesimal do infinito Krishna. Infinitesimal. Krishna é infinito. Nós somos infinitesimal. Então, quanto mais caído a gente se achar, mais próximo da verdade a gente está. Porque nós somos caídos. Nós somos muito pequenos. Agora, apesar de ser tão pequeno, Krishna me aceita, então eu sinto muito orgulho de ter essa fortuna de Krishna ter me aceitado. De Krishna ser tão bondoso e ter me aceitado. E o mestre espiritual também. Jai Hare Krishna. Eu agora dei 1 hora e 1 minuto de aula. 1 hora e 2 minutos de aula. Eu acho que é muita aula. É muito tópico aí, né? Que a gente discutiu. Então a gente pode refletir depois. Vamos dar uma olhada aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Se não tiver, a gente vai encerrar a aula. Encerrar aqui a nossa conversa. Deixa eu ver. Tem as apresentações. Aqui embaixo tem mais alguém. Vamos ver aqui. Reverências do Marcos Branquinho. É isso, Marcos. Hare Krishna. Jai Shila Prabhupada. Muito bem. Vida simples, pensamento elevado. É isso aí. Paulo Henrique Alves. Hare Krishna. Vida simples, pensamento elevado. Já distribuí muito desse livro, né? Muito bom esse livro. Muito bom. Não é só para a comunidade rural, não. Para todo mundo. Obrigado, Prabhu. Reverências. Hare Krishna. Então, muito obrigado a todos. Não tem nenhuma pergunta e a gente vai encerrar por aqui a nossa live, ok? Muito obrigado. Hare Krishna, vamos cantar, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Minha esposa apareceu aqui, Krishna Karuna. Prabhu tinha a ciência do vasto, Prabhupada tinha a ciência do vasto sastra, exatamente. Então, eu peço desculpa a Krishna Karuna, que quando eu fiz a minha casa em Vrajadama, eu botei um banheiro no meio dos 2 quartos. Ela sempre reclamava disso, mas finalmente eu agora estou construindo uma casa aqui em aldeia e ela conseguiu botar o banheiro. Bem, o terreno não era muito grande, não deu ficar tão afastado, mas pelo menos ficou um banheiro fora da casa, né? Um banheiro fora da casa. Jai, Hare Krishna, vamos seguir o Vastu Shastras agora. É bom os devotos mais novos, aí eles têm mais experiência dos velhos, aí eles podem fazer direito, melhor, né? Podem fazer melhor. Então vamos encerrar a live. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias ao Srimad Bhagavatam, todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna.